E aí, meu amiguinho, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tá preparado para hoje clínica? Oh, preparado. São questões grandes, viu? Como sempre, clínica aí, questões gigantescas, não é isso? Oi, meu amor, o que foi? Vá assistir televisão, depois o papai conversa com você. Vai lá, tchau. O papai tá gravando agora, tchau. Pois é assim, a vida é assim, tá vendo? Já chegou um aqui, já vai conversando. Minha filha aqui, Martina, como sempre, né? Aqui entrando no quarto e assim a gente vai, né? Vamos começar a nossa historinha de hoje? Então, seja muito bem-vindo à nossa live, né? Nossa live diária. Espero que você goste. Hoje eu me surpreendi com as questões de clínica, né? Não pensei que ia ser tranquilo assim, foi tranquilo. Não tem, eu pensei que ia ser mais, né? Quando você vai copiando e colando as questões, você vai vendo alguns termos assim, você vai se assustando, mas quando você senta para fazer a questão é bem mais simples do que você imaginava, né? Então eu tive essa impressão. Espero que tenha sido a sua também, porque foi muito tranquilo para responder essas questões. Não tive nenhuma dificuldade, não, realmente. Essa daqui eu me surpreendi mais do que outras, né? Porque você pensa assim, ah, não, isso aqui eu domino mais, né? A pediatria foi uma surpresa também, porque foram questões mais difíceis, né? Eu imaginava coisas mais simples e tiveram algumas coisas difíceis. Já em clínica, não. Eu esperava algumas coisas difíceis e aí não, quando teve aqui, só foi mesmo o mais prevalente. O bom de clínica é isso, né? Que as questões eram para ser todas assim, né? As mais prevalentes, mas clínica realmente é, foi o mais prevalente mesmo, né? Então vamos lá, começar sem mais delongas. Vamos lá, começar com a nossa historinha de hoje. Vou aumentar aqui a tela, tá? Espero que você esteja aí animado, tranquilo. Eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Eu gosto muito das lives da gente. Me animo muito a fazer, né? Fazer é melhor do que preparar e estudar, né? É melhor. Eu gosto muito de preparar também, não tenho dificuldade assim para preparar. Me ajuda muito, mas realmente fazer a melhor parte é essa daqui quando a gente está junto, que a gente vai discutindo, debatendo, né? Todos os temas. Então vamos começar. Começar aqui a nossa história de hoje. Semana Revalida Discursivas. Clínica, né? Vamos lá. Hoje, clínica, primeira live de clínica. Diz assim, ó. INEP 2015. Uma mulher de 25 anos de idade foi levada à emergência por apresentar convulsão tônico-clônico generalizada, que foi controlada com benzodiazepínico. No acompanhamento, foi detectado o quadro anterior de artralgias intermitentes, fotossensibilidade cutânea e cefaleia há mais de 2 anos. Quando começou a questão, eu disse, eita, isso aqui vai ser sobre mal epiléptico, né? Status epilético. Mas não, foi para outro lugar totalmente diferente, né? Então ela tá, ó, artralgias intermitentes, fotossensibilidade cutânea, cefaleia há mais de 2 anos. Já vê que já foi para outro lugar, né? Não sei nem porque que ele começou desse jeito a questão, né? Então, a mulher jovem que tem artralgias intermitentes, fotossensibilidade cutânea e cefaleia há mais de 2 anos. Apresenta-se em irregular estado geral e palidez cutânea mucosa. Os exames neurológico e cardiorrespiratório foram normais. Os resultados dos exames complementares solicitados inicialmente mostraram anemia leve, leucopenia e linfopenia, com plaquetas normais. Também podia ser plaquetopenia também. Tem ser ou não, poderia ser também. No exame urinário foi detectada a presença de hematúria e proteinúria de 3 cruzes em 4. Então já tem afecção renal, né? As dosagens plasmáticas de creatinina é aumentada e ureia aumentada também, né? Estão elevadas. A urocultura e hemocultura foram negativas. Considerando o caso acima, responda às questões a seguir. Então, esse daqui é um quadro muito típico. A mulher jovem, idade fértil, que tem artralgia. O que, é que a gente vai pensar? Ainda tem um monte de alterações, por exemplo, hematúria, proteinúria, insuficiência renal, fotossensibilidade, né? Cefaleia. Então, tudo isso a gente vai pensar no quadro de lúpus, né? Uma paciente jovem com um monte de sintoma estranho, como já escutei várias vezes as pessoas falarem, a gente pensa em lúpus. Então, qual é a provável hipótese diagnóstica para esse caso? Eu vou colocar lúpus eritematoso sistêmico, ou então posso colocar lúpus, né? Grave, né? Pode dizer que é grave, porque tem afecção. Meu amor, o papai está ocupado agora. Vá lá para. Agora não. Não, olha, não brigue não com a Martina, não. Fique lá, assista, depois o papai conversa com vocês. Fecha a porta, tchau.
Caso é sério, caso é sério. Sempre tem que ter essas paradinhas, né? Você já tá acostumado, né? Você já acostumou, não tem pai, é assim mesmo. Agora, a mãe saiu, né? Foi no shopping, levou a mais velha, a Isabela, e ficaram 3 aqui para eu cuidar. Então, tenha paciência, né? Se acalme, não fique nervoso, não, que de vez em quando vai entrar um aqui para atrapalhar, né? Então, voltando. A gente consegue, ó, tem cefaleia, né? E tem afecção renal, né? Alteração renal. Então eu vou pensar aí lúpus grave, né? Quando eu digo que é grave, quando tem sistema nervoso central envolvido, quando tem rim, eu digo aí que é lúpus grave, né? Então eu podia colocar lúpus eritematoso sistêmico ou então lúpus grave, né? Podia lúpus eritematoso sistêmico grave, podia colocar. Então você aí coloca do jeito que você quiser. Letra B. Quais os critérios que justificam a sua hipótese diagnóstica? Eu posso dizer a clínica da paciente: mulher jovem, idade fértil, com artralgias intermitentes, né? Fotossensibilidade cutânea, com anemia leve, né? Com leucopenia, linfopenia, tudo isso daí, né? São coisas que mostram. E além de hematúria e proteinúria, né? Que mostra a afecção renal dessa paciente, né? Então, tudo isso daí mostra para mim que é um quadro de lúpus grave, né? Lúpus grave. Então, são essas coisas aqui no exame físico e no quadro clínico que vão me mostrar esse diagnóstico de lúpus. A gente sabe que, como todas as doenças reumatológicas, o lúpus é feito com critérios diagnósticos, né? Então, afecção de pele, o sangue, né? Tudo isso daí mostra pra gente. O quadro clínico e também falta falar dos critérios imunológicos, né? Já que é uma doença imunológica, eu tenho aí essa história clínica característica, mas para o diagnóstico eu necessito de pelo menos um critério imunológico, que é o fator antinuclear, o FAM positivo. Dentro do FAM a gente tinha o anti-Smith, né? A gente tinha o anti-DNA dupla cadena. Olha eu de novo. Eita, meu Deus. É a vida. Então, voltando aqui na nossa questão, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Eu parei. Onde foi? Eu estava falando aqui, né? Os critérios diagnósticos, os critérios que justificam. Aí a gente falou da história clínica, né? Mulher jovem, idade fértil, que tem artralgias intermitentes, que tem alterações cutâneas com fotossensibilidade cutânea, né? Que apresenta afecção renal, que aí mostra uma nefrite lúpica já, né? Então, ó, aumento da ureia e da creatinina, além de hematúria e proteinúria. Mas também tem um critério hematológico, né? A gente tem a leucopenia e a anemia leve, né? Tudo isso daí vai mostrar para a gente. Aí ele disse assim, quais exames complementares são confirmatórios do diagnóstico e quais os resultados esperados? Aí eu falei para vocês o quê? A gente já tem os critérios clínicos e laboratoriais. O que falta são os critérios imunológicos. Tem que ter pelo menos um critério imunológico. Então, eu posso ter o FAM positivo, que é aí dentro do FAM tem o anti-Smith, que é o mais específico de todos, né? Anti-Smith positivo. Então, como tem afecção renal, eu já vou encontrar o anti-DNA dupla hélice, né? DNA dupla hélice, né? Positivo também. Então, são todos exames complementares que a gente pode fazer. Como tem nefrite também, eu poderia pedir uma biópsia, né? Uma biópsia aí, uma biópsia do rim, e aí eu também teria diagnóstico por biópsia também, né? Então, poderia tudo ser. Também poder falar do rebaixamento do C3 e do C4, que no lúpus baixa o complemento, né? Então, são todos critérios diagnósticos, todas as coisas que a gente poderia pedir para confirmar o diagnóstico, né? Então, são esses exames. Eu podia anti-Smith, o FAM, de um modo geral, né? Porque o FAM é todos, né? O anti-Smith é um deles. O anti-DNA dupla hélice, a biópsia renal, né, a redução do C3 do C4, tudo isso daí a gente poderia pedir para dar o diagnóstico. Então, letra C é isso daí.
E letra D, qual é a conduta inicial para o tratamento da doença diagnosticada? Como é lúpus grave, o tratamento inicial é a prednisona, né? A prednisona é 0,5 ou 1 gramo, desculpa, 0,5, 1 miligramo por quilo por dia, né? 1 miligramo por quilo por dia de prednisona, né? Essa é a conduta. Certo? Isso daqui, se você assistir as lives que a gente fez de temas específicos, e você for ver lá, lúpus, tá bem explicado. Isso aqui tá perfeito. Tanto é que eu não tive dificuldade. Quando eu peguei aqui já, tchá, e fui respondendo tudo direitinho. Então, isso aqui foi muito mastigado nas lives que a gente fez, lá para o Instagram, né? Foi feito para o Instagram e depois eu deixei, né? É isso aí. Então tá tudo certinho. É só você ir lá para as lives que você vai encontrar explicando bem esse tema. Tá muito bem explicado, tá muito tranquilo. E é justamente o prototipo da alteração, certo? Então não nenhuma dificuldade. Só porque não está na sua zona de visualização do tema, né? Você não conseguiu responder essa, é porque você não estava com isso daí visualizado, né? Certo? Lembra que aqui, ó, importante aqui, ó, o Brian disse, dose imunossupressora com prednisona, 0,5 mg por quilo por dia, pode ser de 0,5 a 1 miligramo, né, porque é um lúpus grave, né, isso a gente pode aumentar também. E, inclusive, eu posso fazer também associação com imunossupressores, né, eu posso fazer a associação com outros imunossupressores, certo? Então, não é essa a ideia, né? Lúpus é isso aí. Uma questão muito boa, muito tranquila, né? Que foi direto ao ponto, não enrolou. Só não entendi muito bem aqui esse comecinho aqui, que foi mais para confundir do que para ajudar, né? Aí tudo bem. Pronto. Essa a ideia dessa questão, certo? Vamos para a próxima. Tá sendo muito bom a gente resolver essas questões, porque está abrindo muito a mente para os pontos fundamentais. E você vai ver que a gente já fez várias dessas questões lá quando a gente fez as questões fechadas, né? Então vamos lá. 2014 está assim, ó. Um homem com 72 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial, desde os 40 anos de idade e arritmia cardíaca há 2 anos, em uso de captopril 25 mg de 12 em 12 horas, hidroclorotiazida 25 mg por dia e warfarina 5 mg por dia. Deu entrada no pronto-socorro com quadro de hemiplegia direita completa e proporcionada, de início súbito a cerca de 9 horas. Ó, tá vendo? Hemiplegia. Uma hemiplegia aí há cerca de 9 horas. O paciente nega outras comorbidades, cirurgias ou traumas prévios, episódios semelhantes ou sangramentos anteriores. No exame físico da chegada ao hospital, se observou que um paciente em regular estado geral, eupneico, frequência respiratória de 16, acianótico, descorado, e na ausculta cardíaca se observou um ritmo taquicárdio. Em 2 tempos, sem sopros, frequência cardíaca de 148, pressão arterial de 190%. Tá alta a pressão arterial dele. Não necessariamente isso é ruim para esse tipo de paciente. A gente vai ver por quê. A ausculta pulmonar e o exame do abdômen estavam normais e não havia edema de membros inferiores. Ao exame neurológico, paciente consciente, com leve desorientação temporoespacial, com Glasgow de 15, pupilas simétricas e fotorreagentes, sem sinais de irritação meníngea. Observa-se hemiplegia completa à direita, sem alterações da sensibilidade. Escala de acidente vascular cerebral do National Institute of Health, 18. Vamos ver o que ele diz mais. Foi realizada tomografia computadorizada de crânio sem contraste, que não revelou sangramentos ou áreas de hipodensidade. Os resultados dos exames laboratoriais foram os seguintes. Leucócito de 12 mil, está um pouco aumentado, com 74% de segmentados, 1% de eosinófilos, 15% de linfócitos, hemoglobina de 13, um pouquinho baixa, né? Um pouquinho. Hematócrito de 33%, está baixo. Plaquetas está normal. Glicemia está normal, né? Ureia está normal. Creatinina normal. Tempo de protrombina está aumentado. Atividade de protrombina 30% está reduzido, né? INR aumentado. Tempo de tromboplastina parcial ativado, 35, né? Tá normal.
Relação de 1,0. Sódio sérico de 135, ok. Potássio de 4,1, ok também. Então, aí ele mostra pra gente, aí ele fala, tá faltando alguma coisa aqui. Está faltando o principal. Tá faltando o principal. Cadê o eletrocardiograma aqui? Espera aí. O eletrocardiograma tá faltando. Eu esqueci de colocar o eletrocardiograma. Espera aí, viu? Deixa eu colocar aqui o eletrocardiograma desse paciente, porque senão não dá pra gente resolver, né? Não vai ficar claro. Deixa eu colocar aqui rapidinho, eu coloco, viu? Só um instantinho. Tenha paciência, né? Que você é um cara paciente, uma mulher, homens pacientes, mulheres pacientes. Então, no problem. Vamos ter aqui um pouquinho de paciência. Deixa eu ver onde é que foi parar esse eletrocardiograma. Porque eu lembro que eu tinha colocado. Que coisa, não? Vamos colocar ele aqui agora. Vou colocar mais uma. Já eu coloco. Deixa eu abrir aqui as questões, as questions. Então, esse paciente é um paciente aí. Porque eu botei aqui um pouquinho de laranja para ela. Ela tá não, dona Maria. Tá aqui a laranja, viu? Viu, tá certo. Obrigado, viu? Então, deixa eu colocar aqui. Tá vendo? É aqui assim, é selvagem. A gente tá fazendo clínica. Deixa eu abrir aqui as questões de clínica. Então, esse paciente é um paciente aí que teve um AVC, né? Pelo que é o quadro que a gente consegue ver, ele teve um AVC. Teve uma perda súbita da mobilidade de um hemicorpo, né? Do lado direito, não é isso que estava dizendo? E aí ele mostra indícios, né? Que teve esse AVC. Mas aí não é hemorrágico, né? Foi possivelmente aí, pelo que está mostrando o quadro, um AVC isquêmico, né? Um AVC isquêmico. Então, vamos ver aqui, vou colocar aqui o eletrocardiograma para a gente ver o que é que ele pergunta para a gente nesse eletrocardiograma. Deixa eu colocar ele aqui. O eletrocardiogramas. Eu tinha colocado, eu lembro que eu tinha colocado. Coisa estranha. De repente, não está. Pronto, já está agora. Voltemos. Pronto. Tá aí. Aqui está o eletrocardiograma. O que eu consigo ver já nesse eletrocardiograma? 3 coisas que eu consigo ver nesse eletrocardiograma. Ó, primeiro aqui embaixo, no D2 longo. É sempre bom a gente olhar o D2 longo. Veja. Ó, tá vendo que eu tenho diferentes alturas do QRS, primeira coisa, e diferentes afastamentos, né? Os QRS, os intervalos entre um QRS e outro, eles são diferentes entre si, né? São diferentes entre si. E eu tenho a ausência da onda P, né? Não tem onda P aqui, ó. Cadê a onda P? Não tem onda P. Eu tenho onda T, mas não tenho onda P. Então, a ausência de onda P, complexos QRS a diferentes intervalos, isso aqui é uma fibrilação atrial. Uma outra coisa que eu consigo ver aqui, né? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa parte do eletrocardiograma, eu vejo um infra-ST aqui em V4, em V5, em V6, né? E o que esse infra-ST ele mostra para a gente? Ele mostra que tem, como a gente já viu, hipertrofia ventricular esquerda, né? É isso, V4, V5 e V6 aqui com o strain, né? Aquilo que a gente fala strain, né? Então, hipertrofia ventricular, né? Hipertrofia ventricular eu tenho aqui. E outra coisa que eu consigo ver também, não sei se vocês veem também, é que esses QRS, eles estão muito aumentados de tamanho, né? Que mostra justamente essa sobrecarga ventricular, né? Um QRS muito aumentado de tamanho. Outra coisa que eu vejo, não sei se só eu que vejo, mas mais ou menos eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso ver mais, né? Então é isso, basicamente é isso que a gente vê. Uma sobrecarga ventricular, né? Com esse rebaixamento do ST, né? Um infra-ST. E eu tenho também essa questão das ondas aí muito altas, né? Uma amplitude muito elevada. Então eu digo que tem fibrilação atrial com possivelmente hipertrofia, né? Sobrecarga ventricular. É isso que eu consigo ver nesse eletrocardiograma. Como é que eu digo que tem fibrilação atrial? Porque eu tenho diferentes QRS em diferentes
distâncias entre si e ausência da onda P. Então é isso que a gente vê nesse eletrocardiograma. Então é possivelmente por isso, porque a fibrilação atrial ela gera um turbilhonamento de sangue que vai formar trombos, que vai embolizar e vai chegar lá no sistema, no cérebro, no encéfalo, né? E vai obstruir ali alguma artéria importante. Foi isso que deve ter acontecido com esse paciente, né? Exatamente isso que aconteceu. Ele disse, considerando as indicações e contraindicações para o uso de trombolíticos no acidente vascular encefálico agudo, existe recomendação para o emprego de trombolítico, alteplase, nesse momento? Então, se a gente quisesse colocar o trombolítico, eu teria que colocar nas primeiras 4,5 horas, né? Então, 4,5 horas. Então, já tem 9 horas. Então, já não tem mais indicação, né? Aí eu vou dizer, a resposta é não, né? É o que ele pergunta, né? Existe recomendação? Não existe recomendação, porque já excedeu o tempo, o limite de uso do trombolítico, que são 4,5 horas, né? Então, não posso mais usar. Não é mais seguro, não é mais eficaz, não é o melhor utilizar o trombolítico, né? Então, a partir de 4 horas e meia, a gente já não é mais a melhor terapêutica. Então, não vou usar mais o trombolítico, certo? Letra A é não, porque já passou de 4,5 horas, né? Ele disse, então, qual é a conduta frente aos valores de pressão arterial encontrados nesse momento? O que é que eu vou fazer em relação à pressão arterial? Quando a gente tem um acidente vascular encefálico que eu não vou fazer trombolítico, né? Eu posso deixar as minhas pressões arteriais altas, né? 200 por 100, né? Eu posso deixar muito altas essas pressões arteriais, porque justamente 220 por 120, né? Porque se eu deixar baixo, se eu reduzir a pressão, já que eu não vou fazer o trombolítico, se eu reduzir essa pressão, o que é que vai acontecer? Vai ter um aumento da pressão intracraniana, já tem nesse aumento, né? E vai ter uma redução da perfusão da zona de penumbra. Lembra que quando você tem necrose, né, você tem uma zona que se perde. Quando você tem isquemia, você já perde uma zona. Então, essa zona periférica à lesão, à necrose, ela pode ser recuperada se eu manter a perfusão. Então, eu tenho que aumentar a perfusão. Se eu reduzir a pressão arterial, o que eu vou fazer é reduzir a perfusão cerebral e eu vou aí justamente destruir essa zona de penumbra. Então, eu não posso, de jeito maneira, fazer um negócio desse, né? Então, não está indicado reduzir a pressão, já que a pressão é menor do que 220 por 120. Então, não vou reduzir essa pressão arterial, vou deixar para poder manter a perfusão cerebral, né? Manter a perfusão cerebral. Então, a conduta é manter os valores de pressão arterial do jeito que estão, né? Não reduzir a pressão, já que eles estão abaixo de 220 por 120 e nós não vamos fazer a terapia com trombolítico. Então, essa seria a nossa conduta. Letra B é essa a nossa conduta. Letra C, ele é assim, pergunta assim, ó, quais os achados que podem ser observados no eletrocardiograma do paciente? Qual é a possível relação dos achados encontrados no eletrocardiograma com o quadro neurológico apresentado pelo paciente? A gente já falou, né? O que a gente encontra aqui? A gente encontra... Aí eu vou descrever aqui. Aqui eu tenho, ó, diferenças dos intervalos, né? Diferentes intervalos entre dois QRS, né? Irregularidade RR, é assim que a gente chama, irregularidade RR, ausência de onda P, né? Isso vai mostrar para a gente que existe fibrilação atrial. Esse é o padrão de fibrilação atrial. E essa fibrilação atrial, ela leva a formação de trombos, né, por causa do turbilhonamento de sangue, vai gerar trombos que se embolizam e são a possível causa dessa isquemia cerebral. Já que não tem hemorragia, tem uma isquemia, né? Um stroke, né? AVC isquêmico, né? Outra coisa que você pode escrever também é a questão o aumento da amplitude dos QRS, né? E aí o infra-ST aqui em V4, V5 e V6, que vai mostrar aí sobrecarga do ventrículo, né? Sobrecarga ventricular, não é isso? Então é isso daqui que a gente vê nesse eletrocardiograma, tudo isso vai mostrar para a gente que existe aí um padrão de fibrilação atrial, né? Então é assim que você vai descrever e responder. Agora, outra coisa aqui, né? Ele diz assim, ó, cite 3 condutas adequadas à taquiarritmia apresentada pelo paciente no contexto do quadro clínico. Então, o que você vai fazer? Então, o correto eu posso fazer
o que tem que eu pensar é o seguinte, ó, se tem fibrilação atrial, ele pode ter trombos, né? Pode ter trombos e pode ser arriscado fazer a cardioversão imediata, né? Já que tem, quando tem menos do que 48 horas, né? Menos do que 48 horas, a nossa conduta é diferente do que mais do que 48 horas, né? Esse paciente, ele está a 9 horas, né? 9 horas, não é isso que ele disse aqui? Onde foi que ele falou? Ó, hipertensão arterial desde os 40 anos de idade, arritmia e arritmia cardíaca há 2 anos. Então, essa arritmia, essa fibrilação, ele já tem há 2 anos. Isso é importante. Quando é mais do que 48 horas dessa fibrilação atrial, né? O quadro de stroke foi há 9 horas, mas a arritmia ele já tem há mais de 2 anos, né? Então, se ele tem há mais de 2 anos, o que nós temos que fazer é o seguinte: pesquisar a existência de trombos. Como é que a gente pesquisa? Eu podia fazer um ecocardiograma transesofágico. Não é em todo serviço que tem. Então, a primeira conduta que a gente poderia fazer seria o ecocardiograma transesofágico para ver a presença de trombos. Não tendo ecocardiograma transesofágico, o que a gente faz? A gente faz o controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador, né? Depois das 48 horas é isso que a gente faz. Controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador, já que ele está em taquiarritmia. E aí eu vou ficar fazendo o seguinte: 3 a 4 semanas de anticoagulação, né? Com a própria warfarina. Eu vou continuar a anticoagulação com warfarina por 3 ou 4 semanas. E aí, depois dessa anticoagulação com a warfarina, que eu vou continuar, que ele já faz uso de warfarina, eu vou fazer a cardioversão elétrica após as 4 semanas de anticoagulação. Eu posso passar para heparina também, enoxaparina, também posso fazer isso, né? Eu posso utilizar uma enoxaparina também. Então, é anticoagulação por 3 a 4 semanas e depois cardioversão elétrica para o controle aí dessa fibrilação atrial, né? Então, seria... Primeira coisa que eu poderia fazer, se tivesse, era o ecocardiograma transesofágico. Não existindo, eu faço o controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador e depois de 3 a 4 semanas de anticoagulação, aí sim eu faço a cardioversão nesse paciente, né? Controle da frequência cardíaca e depois de 4 semanas, cardioversão, tá? Então seria essa a nossa resposta mais completa que eu consigo imaginar aqui. Uma questão muito simples, muito tranquila, muito prevalente, né? Eu já falei para vocês uma vez, se tiver que cair uma arritmia, o mais provável que caia na sua prova, na minha prova também, é uma fibrilação atrial, como foi em 2017, por exemplo, que caiu uma fibrilação atrial, né? Ou então ataque cardíaco supraventricular paroxística, é muito comum que caia, né? Se for cair uma arritmia, né? Um ataque à arritmia, possivelmente seria fibrilação atrial, a mais comum, né? Porque é a mais comum na realidade. Então, essa daqui foi uma questão muito tranquila, muito simples e tranquila de responder sem nenhum problema, né? Bastava que você soubesse visualizar o eletrocardiograma e identificar. Coloca toda vez, tem que fazer curso de eletrocardiograma, né? Em uma live só, se você assistir a minha live falando sobre taquiarritmias, você não precisa fazer nenhum curso de eletrocardiograma. Isso eu garanto para você. Se você anotar tudo direitinho e treinar, né? Se você treinar o que eu falo lá na live de eletrocardiograma, eu tenho certeza que você vai entender tudo direitinho, tá? É uma pretensão, né? A minha, muito pretensa, muita pretensão, né? Tem pessoas que gostam do tema mais mastigado. Não é o meu caso. Eu não gosto de tema mastigado. Eu gosto de tema direto. Eu gosto quando o cara diz, olha, o que vai lhe perguntar é isso aqui. Então, se eu vier algum dia a fazer um curso, o meu curso vai ser assim, ó. Eu vou dizer, ó, isso aqui é que cai. É isso que você tem que estudar, é isso que você tem que saber. Eu não vou ficar enrolando o cara 1 hora, 2 horas de aula, porque o pior de tudo, meu amigo, o pior de tudo, eu assisti já várias aulas, e o cara tem que assistir uma aula de 1 hora e meia para poder aprender fibrilação atrial, é uma coisa insuportável. Eu não sei como é com a... Não sei, não entendo não. Como é que a pessoa faz uma aula de 1 hora e meia para falar de fibrilação atrial? Só de fibrilação atrial, 1 hora e meia. Não, meu amigo. Não existe. Eu falo para você em 15 minutos. E falo tudo que eu sei e tudo que pode cair sobre fibrilação atrial. Não existe o cara 1 hora e meia. Ele enrola para cá, para lá. E dá agonia, né? Agonia. Então, nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto. Aí teve um colega nosso que mandou uma mensagem para mim e disse: Rafael, as suas lives elas já vão direto. Eu quero um negócio mais mastigado. Eu disse, no seu caso, você tem que fazer um curso, né? Se você quer a coisinha aí mais mastigada,
um negocinho aí mastigado, você tem que fazer um curso, né? Pegar uma aula dessa de 1h30, 2 horas, 3 horas, e assistir, anotar, né? É tudo isso. Tudo que a gente está querendo evitar, né? As lives aqui são para ir direto ao ponto, né? Ir direto ao ponto. Né? É isso aí? Então, direto ao ponto, meu amigo. Olha, essa questão aqui, a gente já fez ela várias vezes nas marcas X. Você vai ver aí logo. Eu já vou direto para as coisas que a gente precisa saber. Paciente com 20 anos de idade, antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, desde os 8 anos de idade. Aí você já imagina o que é que ele vai perguntar, né? Porque toda vez que ele falou de diabetes mellitus tipo 1, né? Toda vez que ele falou de diabetes mellitus tipo 1, ele sempre falou de cetoacidose diabética. Não foi, não? Todas as questões de diabetes mellitus tipo 1 que a gente fez até hoje sempre relacionou com cetoacidose diabética. Então, é isso aí. Eu já vou imaginar. Quando eu vejo diabetes mellitus tipo 1, eu já vou direto pensando em cetoacidose diabética, e é justamente isso que acontece. Olha, veja, meu Deus, se você já sabe que o cara, quando fala diabetes mellitus tipo 1, fala de cetoacidose diabética, e você não sabe o que você tem que procurar na cetoacidose diabética, então não adianta falar com você. Você tem que saber isso indo e voltando. Quantas questões a gente já fez sobre isso? Rapaz, a gente falou fez demais. Fizemos muitas questões sobre isso. Agora, Rafael, é diferente essa questão? É. Aqui a gente vai abordar mais minuciosamente cada passo, né? Mas o básico você já sabe, né? Tanto é que eu fui fazer essa questão e não tive dificuldade também. Por quê? Porque o básico eu já sei. Então eu vou só aprimorar alguns conceitos, né? É como tudo na vida. Como eu falei para vocês, né? Quando eu estava ontem em tocoginecologia, eu respondi aí bem direto. E às vezes ele pegava 10 fatores de risco, que é um absurdo o cara perguntar isso. 10 fatores de risco, pelo amor de Deus, né? 3, 4, 10 fatores de risco é só para você errar, né? Ou então você pode utilizar. Aí é demais, né? É muita coisa para você, para nossa cabeça. Mas tudo bem. Vamos para cá. Então, diabetes mellitus tipo 1. Ele foi trazido à emergência por ocorrência de náuseas e vômitos há cerca de 24 horas. E dor abdominal nas últimas 12 horas, além de rebaixamento progressivo do nível de consciência nas últimas horas. Ao exame, se encontrava com estado geral comprometido, descorado 1 cruz em 4, desidratado 3 cruzes em 4, taquipneico em repouso, respiração de grande amplitude, acianótico e afebril. Ao exame neurológico estava torporoso, a alteração do exame neurológico. Escala de Glasgow de 9, né? Abertura ocular de 2, resposta motora de 5, resposta verbal de 2, com pupilas simétricas e fotorreagentes, sem rigidez de nuca. Temperatura axilar de 36,4, pressão arterial de 90 por 50, está hipotenso. Frequência cardíaca de 116, ó. Taquicárdico. Respiratória de 24, taquipneico. E glicemia, olha, alta, elevada. Glicemia capilar, elevada. Já sei que é cetoacidose diabética isso aqui, né? Aparelhos cardiovasculares e respiratórios sem anormalidades ao exame físico. Havia dor à palpação difusa do abdômen sem massas, visceromegalias ou sinais de irritação peritoneal. Poxa, a gente já fez. Eu acho que cetoacidose diabética, em todas as provas que a gente fez, tinha uma questão sobre isso. Eu acho que em todas. Se eu tiver errado, você me responde aí. Mas eu acho que todas a gente tinha isso daí. Aí, vamos lá. Aí, o que eu tenho que procurar? Ó, quando eu procuro cetoacidose diabética, se eu estou pensando nisso, eu vou ver o pH abaixo de 7,3, o bicarbonato abaixo de 15 ou 18, depende da literatura que você lê, de 15 a 18 de bicarbonato abaixo do que isso, eu vou ver a glicemia acima de 250, né? Então, são essas três coisas que eu vejo toda vez. E como é que é o tratamento? Eu vou dar solução fisiológica, insulina, se precisar de potássio, eu vou dar potássio, né? Quando baixa muito, abaixo de 250, eu dou insulina, mais soro glicosado, mais a solução fisiológica. Se eu tiver uma hiperidratação, que é quando o paciente tem o sódio, já começa a elevar o sódio ou o cloro, aí eu já reduzo a concentração da solução fisiológica. Tudo isso a gente já sabe, que a gente já respondeu todas essas coisas em várias e várias e várias questões que a gente já fez, né? Então vamos ver aqui, ó. Ruídos hidroaéreos presentes. Foi prescrita a solução salina 0,9, 1 litro. Tá certo, foi exatamente isso que vai fazer, né? E após 1 hora de atendimento, verificou-se glicemia capilar de 584, pressão arterial de 100 por 65, glicemia de 566, ó, de 566 tá alta, né, glicemia, tá mais de 250. Então já tem, ó, glicemia mais do que 250. Tem, ó,
o pH menor do que 7,3, o bicarbonato menor do que 15 a 18, né? Então já tem os 3 fatores aí para a gente dizer que é cetoacidose diabética aqui já está diagnosticado. O potássio está abaixo de 3,3, então eu tenho que dar potássio também, né? Tenho que dar potássio também, nesse caso aqui. Certo. Aí ele fala aqui, ó, cloro está aumentado, tá vendo? Ó? Maior do que 107, já tem o cloro aumentado, né? O sódio maior do que 145. Então está aumentado também. Já está aumentado o cloro e o sódio. Então eu vou reduzir a solução fisiológica a uma concentração mais menor, né? A ureia 35, creatinina 1,3, um pouco aumentado, né? E urina com glicosúria e cetonúria. Olha, meu Deus do céu. Cetoacidose diabética indo e voltando, né? Eletrocardiograma está normal. Diante desse quadro, responda. Letra A. Como deve ser feita a hidratação venosa do paciente? Eu vou fazer solução fisiológica ainda com 0,9? Não. Eu vou reduzir a metade. Vou fazer solução fisiológica 0,45%, né? Ou 45%, né? 0,45%. Ele estava fazendo 0,9%, eu vou fazer 0,45%, né? A solução fisiológica que a gente vai fazer. Então é assim, eu vou continuar a solução fisiológica a 0,45, já que eu sobredatei esse paciente, né? Tá aí o sódio já aumentado e o cloro aumentado, né? A hipernatremia e o cloro aumentado também. Letra B. Como deve ser feita a administração de insulina? Como é que eu vou administrar a insulina nesse paciente? Ó, a gente ainda tem uma glicose alta, né? Glicose alta. O que é que eu vou fazer aí nesse paciente para administrar insulina? A gente tem que administrar insulina para esse paciente porque ele está com a glicose alta, né? E existe aí insulina para a gente administrar, né? Se não me engano, Peraí. A dose... Deixa eu pegar aqui a dose de insulina. Deixa eu pegar a dose de insulina aqui. Eu esqueci a dose agora. Primeiro, que você vai colocar aí, né, um importante também, administrar a insulina junto com potássio, né? Agora, é importante, ó. Importante, uma coisa importante também. Ó. O potássio está abaixo de 3,3, né? Primeiro eu vou dar potássio, né? Primeiro eu vou dar potássio, porque o potássio abaixo de 3,3, primeiro a gente dá potássio. A insulina só vem depois que o potássio já está acima de 3,3. Aí eu vou dar insulina junto com potássio. Então, aqui no caso, como deve ser administrada a insulina, não vou administrar a insulina logo de cara. Vou fazer o potássio, só o potássio. Depois, quando eu normalizar o potássio acima de 3,3, aí eu vou dar insulina junto com potássio, né? Vou dar a insulina junto com o potássio. Então, essa seria a melhor resposta. Da insulina depois da normalização do potássio. Depois que ele estivesse acima de 3,3, aí eu dou insulina junto com o potássio. Quando ele está acima de 5 ou 5,5, aí eu dou só a insulina sem o potássio, né? Então, a letra B é isso aí. A gente vai dar o potássio primeiro e depois eu faço a administração de insulina. Mas deixa eu dizer a dose de insulina que a gente vai dar, né? Como é que é a dose? Isso daí é endócrino. Deixa eu ver aqui, diabetes, né? Já que a gente está numa questão aberta, né? Questão aberta, é bom a gente saber mais algumas coisinhas, né? Ó, é em bomba intravenosa, né? A dose é 0,15 unidades internacionais por quilo por bolos, né? 0,15 unidades internacionais por quilo por bolos, né? A dose é essa. Mas no caso aqui, primeiro seria o potássio, né? 0,1, 0,15 unidades por quilo por hora. Né? Seria assim que a gente administraria. Beleza. Vamos lá. Vamos ver mais aqui, diz. Como deve ser tratado o distúrbio metabólico apresentado pelo paciente? Qual é o distúrbio metabólico? Essa acidose, né? Quando a gente tem uma acidose menor do que 7,3, 7,2, desculpa, eu posso fazer uso de bicarbonato. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou dar a corrigir com bicarbonato. Posso fazer a reposição de bicarbonato nesse caso, né? Então a resposta aqui seria reposição de bicarbonato, da letra C.
Letra D, ele diz assim, ó. Cite 3 critérios a serem utilizados para indicar retorno da insulinoterapia por via subcutânea. E como é que a gente vai... certo. Em vez de intravenosa, subcutânea. Quais são os 3 critérios? O pH maior do que 7,3, a glicose menor do que 250, ou 200, né, depende da sua literatura que você seguir, 200, 250, e o bicarbonato acima de 15 ou 18, né? Acima de 15, 18. São os 3 critérios que a gente usa para dizer, tá, beleza, saímos da cetoacidose diabética. Então, glicose, glicemia, né, abaixo de 250, pH maior do que 7,3 e bicarbonato maior do que 15 a 18, tá? Seria essa a resposta aqui da letra D. São os 3 critérios que você vai utilizar para tirar a insulinoterapia intravenosa e colocar a questão, né? Colocar a intramuscular, né? Certo, letra E. Descreva um regime de insulinoterapia subcutânea, incluindo nomes das insulinas e número de aplicações ao dia, para ser utilizada pelo paciente após alta hospitalar, com o objetivo de manter o controle glicêmico adequado. Então, eu vou dizer aqui foi o que eu escrevi, né? Esse daí, o que eu coloquei foi o seguinte: insulina regular 2 vezes ao dia, né? Já que ela para cobrir o dia todo, mais uma insulina rápida antes de cada refeição. Então, se ele se alimenta 3 vezes, 3 insulinas rápidas antes da refeição. Então, é isso daí, é o padrão, né? Um mais simples, que é insulina NPH, 2 vezes ao dia e rápida antes aí de cada refeição, né? Seria esse o regime de insulinoterapia subcutânea que a gente poderia utilizar, né? Fácil, fácil, tranquilo, tranquilo. Essa questão também foi fácil. Foi muito tranquila essa questão, né? Todos esses conceitos a gente já abordou em várias e várias questões que a gente já fez. Então foi muito boa, essa questão foi muito boa, e aí é assim que vão perguntar pra gente, né? Então é bom saber aí mais ou menos aí sobre esse tema, tá? Vamos lá. 2012 agora, do INEP também, vamos lá. Criança de 8 anos é atendida na unidade básica de saúde, apresentando dor de garganta, hiporexia e mal-estar geral. Ao realizar o exame físico, a médica constata peso de 29 quilos, temperatura axilar de 39,5, frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto, sem sopros cardíacos, ritmo cardíaco regular, frequência respiratória de 20, sem ruídos respiratórios adventícios, pele sem alterações, orofaringe com hiperemia, hipertrofia de amígdalas palatinas, associadas à presença de placas esbranquiçadas bilateralmente com petequias no palato. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui está parecendo o quê? Uma faringite, né? Uma faringoamidalite streptocócica, né? É isso aqui que está parecendo. Né? Uma criança de 5 a 15 anos, que tem aí a dor de garganta, petequias, né? No palato, placas esbranquiçadas nas amígdalas. Isso aí é um quadro tipo, né? Não está falando de rinite, né? Nada, de escorrimento nasal, não está falando de tosse, nada disso ele está falando. Então, é só a dor de garganta, as placas e a questão da hipertrofia de amígdalas palatinas, né? Então, isso daqui é um quadro de faringoamidalite streptocócica, né? Qual é a provável diagnóstico? Faringoamidalite streptocócica. Isso aqui é o quadro característico da idade e tudo, né? Faringoamidalite streptocócica. Letra B. A médica fez a prescrição de um antibiótico em dose única para a criança. Cite qual foi o medicamento, a dose recomendada e a via de administração. Então, veja. Para crianças acima de 27 quilos, né? Tem 29, ó. Tem lugares que diz 25, tem lugares acima de 27 quilos, a gente dá 1 milhão e 200 mil unidades internacionais de penicilina G-benzatina, né? Intramuscular, não é isso? Essa é a medicação que a gente usa aí, né? Penicilina G-benzatina, 1 milhão e 200 mil unidades internacionais intramuscular, né? Se fosse menor do que 27, 600 mil unidades internacionais, né? Não daria 1 milhão e 200 mil. Não é isso? Não é 1 milhão e 200 mil, não é isso? A dose não é esta?
Certo? É ou não é? Se eu estou errado, eu acho que é 1.200.000. Ou é? Não é isso? É isso. 1.200.000 unidades internacionais, nesse caso dessa criança. Essa é a dose que a gente tira. É importante você saber, né? Essa, no caso, é importante, né? Por causa dessas questões abertas. Então, é isso que a gente daria aqui para essa criança. Esse é o antibiótico. E a dose é essa daí. Beleza, né? No Brasil, essa é a primeira indicação, certo? C. A mãe da criança relata que a filha tem esse quadro de repetição e está com medo que a mesma já esteja acometida por alguma doença grave associada a esse quadro. A médica, ao tranquilizar a mãe, explica sobre duas doenças de caráter imunológico que podem ocorrer nessa e seus critérios diagnósticos clínicos e laboratoriais. Ó, veja, as duas a gente sabe, né? Critérios imunológicos. Então pode ser a febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Essas são as duas principais imunológicas que a gente pode apresentar, né? Como é que a gente diagnostica a febre reumática? A febre reumática tem critérios maiores e menores, né? Os critérios maiores, você tem a cardite, você tem a artrite, você tem como é? O eritema marginado e os nódulos subcutâneos. E um critério aí que já diagnostica de cara é a Coreia de Sydenham, né? A Coreia de Sydenham, ela diagnostica de cara. Se tiver a criança apresentar, a gente já vai pensar direto em febre reumática, né? São critérios maiores. Os critérios menores são febre, artralgia, aumento da proteína C reativa e dos marcadores inflamatórios, né? E do VHS. E o aumento no eletrocardiograma, né, o aumento do intervalo PR, né, o alargamento do intervalo PR. São todos critérios diagnósticos maiores e menores para o diagnóstico da febre reumática, né? E a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é o segundo, ela vai gerar um síndrome nefrítico, né? É um dos prototipos de síndrome nefrítico, como a gente viu nas lives anteriores. O síndrome nefrítico vai dar o quê? Hipertensão arterial, proteinúria, hematúria, oligúria, né? E a estreptocócica, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela vai gerar redução do complemento, do C3, né? Redução do complemento. Né? Então, você vai ter hipertensão arterial, oligúria, a hematúria, a proteinúria, associado à redução do complemento. Né? Mas a questão do antecedente de apresentar uma faringoamidalite ou então impétigo, né? Alguns dias anteriores, né? Então é assim que a gente diagnostica a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Certo? Então é isso. Você vai tranquilizar a mãe porque não tem aí indício dessas patologias, né? E agora? Aqui, ó. Fui acusado, vou responder aqui. Lenin disse assim, gente, cadê as questões? Rafa não botou no grupo do Telegram. Veja, que foi que eu disse lá no Telegram? Já descrevi lá no Telegram. Todas as questões já estão na pasta. Eu já coloquei todas. Tem um linkzinho lá, o mesmo link de sempre. Ele abre as questões. E já estão todas lá. Já coloquei todas, né? Todas lá. Fui acusado aqui injustamente. Já estão todas lá, Lene. Todas, todas, todas. Só é o mesmo link. Tá? Lá no Drive, né? No Drive. No Drive lá tem tudo. Tudo já está lá. É o mesmo link. Inclusive, se você abrir, sempre vai ser atualizado no mesmo lugar, né? A não ser quando a gente muda de link, né? Se mudar de link, aí é outro. Mas aí, por enquanto, estamos no mesmo link. Mas no mesmo link vai ter tudo lá. Certo? Vamos lá. Onde foi que a gente fez? Letra D. Essa paciente tem indicação de realização de profilaxia antimicrobiana secundária? Não. Por quê? Porque a gente vai fazer a profilaxia antimicrobiana secundária nos casos de febre reumática, por exemplo, né? No caso de complicações, mas não nos casos de amidalite, né? A amidalite não tem necessidade de fazer profilaxia. Nos casos de febre reumática, teria, por exemplo. Caso de complicações, a gente pode fazer. Quando o paciente ele tem as complicações, né? Aí eu posso fazer. Mas aqui não. Aqui não seria indicativo de fazer antibiótico profilaxia, não. Né? Então, respondemos aí tudo dessa questão. Vamos para a última questão de hoje. Se você está gostando, meu querido amiguinho, coloca aí hashtag
Como é? Live top, hashtag live top. Se você está gostando, escreva aí, porque é muito importante para nós termos esse feedback aí, né? Esse feedback. Vocês vão escrevendo aí, às vezes eu lendo, às vezes eu leio, mas esse feedback é muito importante, né? Pra gente. Então vamos lá, 2011. Tá ajudando você essas lives dissertativas? Essas discursivas? Você tá gostando? Então escreve aí, para eu saber que você tá gostando e que tá lhe ajudando, né? É muito importante a gente saber quando ajuda, porque se a gente tá ajudando, então a gente continua ajudando, né? Mas se não é bom, então a gente vai parando de fazer, vai fazendo outra coisa, né? Essa dá mais trabalho. Eu acho que essas lives, assim, dão muito mais trabalho do que as marca X, né? A marca X é muito fácil. A gente já tá acostumado, mas não é fácil porque é fácil. É fácil porque a gente já tá fazendo, há tanto tempo que você vai lá marcando, responder questão de marca X é muito tranquilo, né? Tanto é que a gente fez 2 provas em uma semana, né? Foi 2 provas por dia ali, foi massa, né? E vamos continuar, semana que vem a gente continua, né? Com as de marca X, e aí na outra, voltamos aí com a dissertativa. Vou pegar mais questões aí mais escabrosas pra gente fazer, né? Ó, tá vendo? Em uma semana de live discursivas, a gente fez todas do INEP, né? Todas as principais do INEP a gente fez aí muitas do FMT, né? E aí mais uma live capaz que não tenha nem tanta questão para a gente fazer. Então, é muito bom mesmo. Vamos lá, 2011. Um jovem de 24 anos de idade, caixa de supermercado, previamente ígido, procura a unidade básica de saúde, queixando-se de pouco apetite, febre baixa diária, emagrecimento, tosse frequente, expectoração e sudorese ao fim do dia. Durante quase 3 meses. Portava uma radiografia de tórax em incidência posterior anterior, feita na unidade de emergência há 3 dias, o que motivou seu encaminhamento. Após a avaliação à unidade básica de saúde, o exame físico realizado constatou regular estado geral, peso 54 quilos e ausculta pulmonar com alguns roncos e crepitações na região superior do tórax esquerdo. Ó, veja. Né? Falta de apetite, febre baixa diária e emagrecimento, com tosse frequente. Expectoração e sudorese noturna, né? Sudorese vespertina, noturna. Ó, 3 meses já tem. Isso aqui é um sintomático respiratório. Paciente sintomático respiratório, eu vou dizer o quê? Tuberculose. Rapaz, são fáceis, Cristiano, não? Tuberculose. Vou pensar em tuberculose. Sintomático respiratório. Tuberculose. Beleza. É isso que eu tô pensando, né? Ó, emagrecido, regular estado geral, né? Tem aí alterações pulmonares. Vou pensar em tuberculose. Vamos ver aqui o que ele pergunta. O exame físico realizado constatou regular estado geral, peso 54 quilos e ausculta pulmonar com alguns roncos e crepitações na região superior do hemitórax esquerdo. Ó, hemitórax esquerdo, tá aqui, ó. Tá vendo? Olha o que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui uma caverna. E dentro dessa caverna tem um infiltrado, né? Dentro da caverna. Né? Ó aqui, ó. Como é que eu sei que é caverna? Ó aqui o círculozinho, um anelzinho aqui, todo bem delimitadozinho aqui, né? Eu podia falar desse aumento da vascularização aqui do hilo pulmonar. Para lá, depois você fala com o papai. Um aumento da vascularização aqui nessas regiões, esse filtrado aqui, né? Meio difuso, né? Um infiltrado meio difuso e a presença de cavernas. É isso que eu estou vendo aqui, né? Que é compatível justamente com o quadro de tuberculose, né? Os achados radiológicos relacionados ao diagnóstico, eu vejo um infiltrado difuso, né? Não tem nenhuma condensação, tem um infiltrado meio difuso, tem um aumento, ó, infiltrado, né? Vasculatura aumentada aqui no hilo, e tem aqui a presença de cavernas, né? Uma caverna aqui, uma caverna com um infiltrado difuso dentro da caverna também. Então, eu tenho um infiltrado difuso e tenho aqui a presença de caverna no lobo superior esquerdo, que é onde ele disse aí que estava a questão, né? Então, é isso que a gente está vendo aí, muito fácil de ver, né? A principal suspeita diagnóstica é tuberculose pulmonar, né? Tuberculose pulmonar. Letra C. O procedimento adequado para a confirmação da suspeita diagnóstica, o que eu vou fazer? Baciloscopia do esputo, né? Por 3, né? Por 3 ou por 2, né? A baciloscopia do esputo por 3 ou por 2. Então, você vai coletar o escarro, né? O escarro do paciente, vai fazer baciloscopia desse escarro, né? Então, tuberculose pulmonar, cavernas, infiltrado difuso, tuberculose pulmonar, e letra C é a baciloscopia por 3 do escarro, né?
Letra D, o tratamento inicial, citando as drogas e doses preconizadas, o que, é que eu vou fazer? RIP, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. As doses é 300 de rifampicina, 600 de isoniazida, aliás, desculpa, 600 de rifampicina, 300 de isoniazida, de pirazinamida é 1.600 e de etambutol é 1.100, né? Outra aí para você memorizar, né? Essa daí pode perguntar, já perguntou em 2011, né? É isso? Então é esse tratamento aí que você vai fazer. As drogas são essas e a dose é essa. De 600, 300, 1.600 e 1.100. Né? Três dos principais efeitos adversos das drogas citadas. Então, ó, o etambutol, ele gera retinopatia, né? Etambutol. A rifampicina gera nefropatia, aí com o avermelhamento da urina, né? A urina avermelhada. Então, já tem dois aí. Todos geram alterações gástricas, náuseas, vômitos, gastralgia, e todos podem gerar hepatotoxicidade também, né? Ototoxicidade também gera, né? Gera autotoxicidade. Então, cada uma delas gera um específico, né? A isoniazida, então, todas elas geram alguma efeito adverso. Você escolhe aí três que você quer, né? Pode ser ototoxicidade, retinopatia, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade. Todos eles aí você pode gerar. Náuseas e vômitos, epigastralgia, né? Até alterações de pele, né? Exantema pode gerar também. Então, três, aí já disse um monte aí para você escolher. Não é isso? E aí, foi difícil? Não. Se você disser que foi difícil, não foi, né? Você pode não ter respondido completamente. Mas aí eu vou até dizer uma coisa. Essas daqui, quase todas eu consegui responder completamente. Quase todas, né? Quase todas. Foi muito bom essa prova, viu? Essas provas que a gente fez, ó. Então, de 2011 até 2017, ou seja, todas as questões de clínica do Revalida eu conseguiria responder. As de clínica eu conseguiria. Me parece que as questões de clínica são mais fáceis nas discursivas do que nas marcas X, né? São mais fáceis nas discursivas. Não é isso? Foi uma impressão que eu tive. Não sei se você teve a mesma impressão, porque as de tocoginecologia são mais ou menos, né? É porque eu gosto, então eu respondo tranquilo, mas aí quem não gosta pode ter mais dificuldade. E as de pediatria, sim, são um pouquinho mais complicadinhas, né? Pode ser difícil, pode ser fácil. Né? Às vezes pergunta por umas coisas meio travasas, mas talvez porque a gente não faz direto, né? Não tem muitas questões, mas é mais dificilzinha. Já que eu achei mais tranquilo. Vamos ver como é de cirurgia amanhã, né? As da UFMT também são mais tranquilas também, muito repetitivo clínica, né, em relação às discursivas. Então, espero que você tenha gostado. Se você ficou até agora, escreve aí hashtag até o fim e nos vemos às 17 horas. Foi muito boa a live, gostei demais dessa live daqui, foi muito tranquila e muito simples, né? Muito simples de resolver as questões. Então, espero vocês mais tarde, tá? O link já vai ficar liberado para você. Lembra? Por isso que não vai ser passado para todo mundo esses links, porque isso aqui tá mais ou menos, né? Tá meio mais ou menos na live, então é só para você mesmo aí do grupo, tá? Para você que a gente já tem esse relacionamento, né? Mas, vamos dizer assim, mais íntimo, que você já conhece aí, já sabe os erros, os acertos que a gente tem e já entende toda a dinâmica, né? Geralmente, quando eu coloco uma live assim, sem estar revisada direto no YouTube, a galera é muito cruel, né? Então, você que já me conhece, já sabe tudo isso daí, já é mais fácil aqui. Então, até mais, até às 17 horas. Tchauzinho para vocês e tenham uma boa tarde de estudos.